No vídeo de hoje, eu vou te contar 3 histórias que vão ficando cada vez mais perturbadoras, e no final de cada uma delas, eu vou te mostrar a imagem que ficou relacionada com o caso. Eu sou Kate Rosa, e se você curte casos de crimes reais, paranormal e mistério contados em formato de história, então relaxa, porque é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Agora, sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Daksh Patel tinha 22 anos e era estudante do último ano do curso de Tecnologia de Informação na Rutgers University. No dia 21 de setembro de 2014, Daksh e mais 5 amigos decidiram fazer uma trilha na reserva Apshawa, na cidade de West Milford, no estado de Nova Jersey. Com mais de 2.300.000 metros quadrados de mata fechada, a reserva Apshawa é o típico lugar onde você pode se desconectar completamente do mundo. Assim que Daksh e seus amigos começaram a trilha, foram surpreendidos por um casal vindo em direção oposta, quase correndo. Eles olhavam para trás o tempo todo, ofegantes e claramente assustados. Quando pararam o grupo, a moça já foi logo dizendo: "Hein, só para te avisar, tem um urso negro enorme naquela trilha. Ele seguiu a gente por cerca de uns 10 minutos. E o rapaz que estava com ela, sem fôlego, coitado, já foi logo falando: o urso chegou muito, mas muito próximo da gente. Ele não parecia se intimidar com a nossa presença. Eu, se fosse vocês, não iria naquela trilha, não. Mas se vocês forem, por favor, fiquem muito atentos." Daksh olhou para os amigos, depois para o casal e disse: "Valeu pelo aviso, a gente fica de olho." Apesar do aviso, Daksh e seus amigos decidiram continuar por aquela trilha. E o que aconteceu depois transformaria um passeio tranquilo em uma tragédia. Cerca de 1 hora depois, o grupo seguia tranquilamente pela trilha quando eles avistaram algo entre as árvores que fez o coração deles gelar. Era um urso negro, enorme, com cerca de 135 quilos, parado ali, cerca de 30 metros de distância. Por instinto, a maioria das pessoas teria dado meia volta, mas eles não. O grupo parou, observou, e Daksh, acreditando estar numa distância segura, seu instinto foi pegar o celular do bolso e começar a tirar foto. Ele estava dizendo para os amigos: "Cara, olha o tamanho desse bicho. Ninguém vai acreditar na gente. Eu preciso tirar foto para poder mostrar para os outros." Seus amigos fizeram a mesma coisa também. Eles tiraram o celular do bolso e começaram a tirar fotos do urso. Só que, sem perceberem, o urso começou a se aproximar. E quando os rapazes se deram conta, eles cometeram um erro fatal. Cada um correu para um lado. Especialistas em vida selvagem alertam que correr de um predador como esse geralmente ativa o instinto de caça do animal. Depois de um tempo, os amigos conseguiram se reagrupar novamente perto da entrada da trilha. Ainda ofegantes e em choque, eles se entreolharam e sentiram frio na espinha. Daksh não tinha voltado. Eles começaram a chamar Daksh, chama daqui, chama dali, e nada, silêncio absoluto na mata. O desespero começou a tomar conta. E foi aí que eles decidiram ligar para a polícia, que chegou lá pouco tempo depois. As equipes de emergência vasculharam a reserva por cerca de 4 horas. Quando a equipe de busca finalmente encontrou o corpo de Daksh, a cena era ainda mais perturbadora do que se podia imaginar. O urso, o mesmo que eles acreditavam já ter ido embora, ainda estava lá, circulando lentamente pela área a menos de 40 metros do corpo, como se ele estivesse guardando o corpo de Daksh. Mesmo com a chegada dos policiais, o urso se recusava a recuar. Não fugia, não demonstrava medo. Na verdade, o urso estava muito agressivo e não recuava nem com os oficiais tentando afugentá-lo. No fim, eles não tiveram outra escolha. Para conseguir recuperar o corpo de Daksh em segurança, eles precisaram abater o urso. Perto do corpo de Daksh, os investigadores encontraram também seu celular. A tela do celular estava rachada, com marcas de dentes visíveis, como se o urso tivesse mordido o aparelho. Mas mesmo assim, ainda funcionava. E dentro dele, descobriram algo muito perturbador. Cerca de 5 fotos tiradas do urso minutos antes do ataque. Essa é a última foto tirada por Daksh Patel
antes do urso tirar sua vida. Só que o que torna essa história ainda mais perturbadora é o quão raros são os ataques fatais de urso em Nova Jersey. O estado de Nova Jersey tem uma das maiores populações de ursos negros dos Estados Unidos. Cerca de 3.000 vivendo no norte do estado. E mesmo assim, esse foi o primeiro ataque fatal registrado desde 1852. Na pequena cidade de Copple, na Pensilvânia, uma lenda atravessou por gerações. Pais alertavam seus filhos sobre uma figura misteriosa que caminhava pelas estradas escuras à noite, um homem sem rosto, às vezes chamado de Charlie sem rosto ou Homem Verde. De acordo com a lenda, se você dirigir pela rota 351 tarde da noite, pode acabar cruzando com ele. Dizem que ele anda com um pé no asfalto e o outro arrastando no cascalho solto na beira da estrada. Alguns afirmam que sua pele brilha no escuro. Já outros juram que ele é um fantasma, algum tipo de entidade sobrenatural que assombra os túneis abandonados. Durante décadas, adolescentes dirigiam por esse trecho da estrada esperando ver esse tal ser. Piscar os faróis ou buzinar 3 vezes era quase como um ritual de invocação. Mas diferente da maioria das lendas urbanas, essa é baseada em uma história real. Um homem chamado Raymond Robson. Raymond nasceu em 29 de outubro de 1910, no condado de Beaver, no estado da Pensilvânia. Ele era como qualquer outra criança, até um dia fatídico de verão de 1919. Aos 8 anos de idade, Raymond e alguns dos seus amigos estavam brincando perto da ponte Wallace Run, nos arredores de Beaver Falls. Era o tipo de lugar que parecia ser inofensivo, mas escondia um perigo letal. As estruturas levavam linhas de alta tensão com cerca de 22.000 volts passando por ali. E o mais assustador era que cerca de 1 ano antes, o menino já tinha perdido a vida ali, após encostar nos fios. Mas naquela tarde, talvez por curiosidade, talvez por pressão dos amigos, Raymond aceitou o desafio. Subiu até a parte mais alta da ponte para olhar um ninho de passarinho. Só que no momento que ele estendeu a mão para alcançar o ninho, seu corpo tocou nos fios de alta tensão e em segundos 22.000 volts atravessaram o pequeno corpo de Raymond. Milagrosamente, ele sobreviveu, só que o acidente deixou ele bastante desfigurado. Ele perdeu ambos os olhos, o nariz e o braço esquerdo foi queimado até o cotovelo. Seu rosto ficou tão desfigurado que os médicos não tinham esperança que ele sobrevivesse. Mas Raymond superou todas as expectativas e depois de um tempo, ele voltou para casa e o que restava agora era aprender a se adaptar com a realidade. Com o tempo, ele aprendeu a fazer carteiras, cintos e capachos à mão para ganhar algum dinheiro. Aprendeu braille e virou um torcedor fanático de beisebol, ouvindo jogos pelo rádio. No entanto, a reação do público à sua aparência era sempre cruel. Para evitar os olhares e os comentários, Raymond começou a sair apenas à noite. Usando uma bengala para se orientar, ele caminhava pela rota 351, sempre com um pé no asfalto e outro no cascalho solto, para saber onde ele estava. Com o tempo, os moradores começaram a notar suas caminhadas noturnas. Alguns o tratavam com gentileza, paravam para conversar, ofereciam cigarros ou cerveja. Já outros o viam como uma aberração. Algumas pessoas gritavam com ele, buzinavam, zombavam enquanto passavam de carro. Mesmo após ser atropelado algumas vezes, Raymond nunca parou de andar à noite. Com os anos, sua história real se transformou em uma lenda urbana. O nome Charlie Sem Rosto passou a circular entre gerações. O apelido Homem Verde provavelmente surgiu por causa das infecções crônicas na cavidade nasal, que às vezes deixavam a pele com um tom meio esverdeado. E tinha outras pessoas que diziam que o motivo era apenas porque ele costumava usar roupas verdes. Essas são algumas das fotos raras de Raymond. Um homem que viveu quase toda a vida sem um rosto e que de alguma forma virou lenda, enquanto ainda estava vivo. Raymond viveu dessa forma até 11 de junho de 1985, quando faleceu em um asilo, aos 74 anos.
e foi enterrado próximo à ponte onde aconteceu seu acidente. Em 16 de julho de 2011, na pacata cidade de Port St. Lucie, na Flórida, o jovem Tyler Hadley, de 17 anos, postou uma mensagem no Facebook: "Festa na minha casa hoje à noite. Talvez." Algumas horas depois, ele escreveu de novo: "Festa na minha casa. Me liga." Naquela noite, vários jovens apareceram na casa, muitos deles mal conheciam Tyler. Depois de algumas horas, a festa saiu do controle. Beer pong na mesa de jantar, queimaduras de cigarro em alguns móveis, garrafas quebradas espalhadas pelo chão afora. A casa estava uma zona. Não era nem meia-noite e o número de pessoas já tinha ultrapassado de 100. Durante a noite, várias pessoas perguntaram ao Tyler onde é que estavam os pais dele. Ele, por sua vez, deu diferentes respostas do tipo: eles estão em Orlando, ou eles são no estado da Geórgia. Essa casa aqui é minha, eles não moram mais aqui. Tyler Hadley nasceu em 16 de dezembro de 1993, filho de Blake, um engenheiro da usina nuclear de Port St. Lucie, e Mary Jo, professora do ensino fundamental. Por fora, parecia uma família feliz e comum. Porém, desde novinho, Tyler já apresentava sinais de problemas de saúde mental. Aos 10 anos, ele já tomava um coquetel de antidepressivos. Só que quando ele começou a estudar no ensino médio, o comportamento dele ficou muito pior. Tyler, a essa altura, já abusava no consumo de álcool, drogas alucinógenas e dos seus próprios medicamentos. Não demorou muito até que as coisas saíssem do controle. Ele acabou sendo preso por agressão e passou uma semana atrás das grades. Conforme a noite avançava, Tyler parecia estar se divertindo de verdade. A sua expressão era de pura alegria, como se ele tivesse finalmente livre. Bebia, ria com um bando de gente desconhecida dentro da própria casa. E para ele, talvez aquela fosse a sensação mais próxima de liberdade que ele jamais sentiria. Lá por volta da 1 da manhã, ele chamou seu melhor amigo de infância, Michael, para conversar em particular. Eles caminharam em silêncio até o final da rua. Tyler estava com o olhar baixo, ombros curvados. Quando eles finalmente pararam, Tyler virou lentamente para Michael e, com uma voz baixa, quase sussurrando, ele disse: "Eu matei meus pais." Michael não acreditou de imediato. Achou que era mais uma das brincadeiras estranhas do Tyler. Só que Tyler olhou nos olhos de Michael, sério, e disse: "Se você olhar direito, vai ver os sinais." Primeiro, ele apontou para a garagem e os 2 carros dos pais ainda estavam lá. Depois, ele levou Michael até dentro da garagem, próximo à porta, onde tinha umas marcas pequenas de sangue no chão. E por fim, Tyler olhou para Michael e disse quase num sussurro: "Olha no quarto dos meus pais." Michael subiu as escadas devagar, sem saber o que esperar. Quando ele girou a maçaneta para abrir a porta, ele não conseguiu. Parecia que tinha algo do outro lado impedindo ele de abrir a porta. No impulso, ele forçou a entrada e finalmente a porta se abriu. E foi aí que ele viu que realmente estava bloqueando a porta. Era a perna de Blake. Só foi nesse momento que a ficha caiu para Michael, que rapidamente fechou a porta e, sem dizer uma palavra, ele desceu as escadas rapidamente, completamente em choque com o que tinha acabado de ver. Só que, ao invés de ele ir embora, ele ficou na festa por mais um tempo, em silêncio, tentando processar o que ele tinha acabado de ver. Quando finalmente saiu da festa, Michael fez a única coisa que ele poderia fazer. Ele ligou para a polícia e às 4h42 da manhã, as viaturas chegaram à casa de Tyler. Os policiais entraram com cautela e encontraram o Tyler ali, dentro de casa, tranquilo, cercado por garrafas vazias e vestígios da festa. Tyler Hadley foi preso ali mesmo, agindo como se nada, mas absolutamente nada tivesse acontecido. Essa é a última imagem de Tyler Hadley e Michael Mandel juntos. Antes do Michael sair da festa, ele sabia que ele nunca mais iria ver seu amigo. Então ele pegou, tirou o celular e pediu para Tyler para eles tirarem uma última selfie juntos. Em 2014, Tyler Hadley foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Como ele era menor de idade na época, ele não pôde receber pena de morte. Depois de 2 anos, a sua sentença foi anulada e ele foi reavaliado. Porém, em 2018, foi novamente condenado à prisão perpétua. Pela lei do estado da Flórida, como ele era menor de idade na época do crime, um juiz
poderá revisar sua pena após 25 anos de prisão. Você conhecia alguma dessas histórias? Tem alguma sugestão que você quer ver no próximo Top 3? Me conta aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com quem ama crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios. Já se inscreve também aqui no canal, ativa as notificações. Muito obrigado por assistir e a gente se encontra no próximo vídeo.